Como já esperado no horizonte de eventos desde o último embate entre os atores, o tio Sam fechou os cofres e suspendeu toda a ajuda militar à Ucrânia, deixando o futuro de Kiev à mercê da escuridão na guerra. Nesse episódio, vamos comentar sobre a decisão do Sr. Trump e vamos registrar as ocorrências no teatro entre os dias 3 e 4 de março de 2025. O Sr. Trump decidiu suspender toda a ajuda militar à Ucrânia a partir do último dia 3 de março, uma medida que visa pressionar o presidente ucraniano a acelerar as negociações de paz com a Rússia nos termos de Moscou. Essa suspensão temporária inclui armas e equipamentos que estavam a caminho ou aguardando em zonas de trânsito, como na Polônia. Fontes indicam que o Sr. Trump expressou frustração pela suposta falta de reconhecimento por parte de Zelensky em relação ao apoio dos Estados Unidos e com a aparente resistência do líder ucraniano em buscar um acordo para encerrar o conflito. O tio Sam também pode estar com ressentimentos por não ter conseguido fechar, em condições favoráveis, o seu tão falado acordo sobre os minerais ucranianos. Segundo relatos, a administração Trump considera essa suspensão uma medida temporária, que permanecerá até que os líderes ucranianos mostrem uma inclinação e o compromisso claro com uma solução negociada para o conflito na percepção dos americanos. Essa decisão gerou preocupações entre aliados europeus e defensores da Ucrânia, que temem que a interrupção da assistência militar possa prolongar a guerra, ao invés de acelerar um desfecho diplomático. O Sr. Trump também demonstrou descontentamento com a dependência dos aliados europeus em relação ao apoio dos americanos e sugeriu a possibilidade de revisar as sanções contra a Rússia, como parte de um esforço para impulsionar as negociações de paz. Até o momento, não está claro quais ações seriam necessárias da parte da Ucrânia para que a ajuda seja retomada, e só o tempo dirá como essa decisão afetará o andamento do conflito. A ajuda militar dos Estados Unidos é crucial para a Ucrânia, pois inclui não apenas armamentos avançados, mas também munições, inteligência, logística e financiamento necessários para sustentar o esforço de guerra. Sem esse suporte, a Ucrânia enfrentará enormes desafios para manter sua resistência, dependendo cada vez mais da Europa, que já enfrenta dificuldades para expandir sua produção militar e está com seus estoques reduzidos. A curto prazo, a Ucrânia pode continuar sua luta com os recursos que já recebeu, mas, a médio e longo prazo, sem reposição de munições, sistemas de defesa aérea e artilharia de precisão, a situação pode se tornar crítica. Há relatos de que a interrupção da ajuda dos americanos pode afetar principalmente mísseis de defesa aérea, como as munições para os HIMARS, e que pode deixar o guarda-chuva defensivo de Kiev despreparado para os ataques aéreos russos, já nas próximas semanas ou meses. Nesse cenário, o Sr. Zelensky será forçado a buscar soluções alternativas ainda desconhecidas, como acordos com fornecedores privados ou aprofundar suas parcerias com outros países, como Reino Unido e França, ou reconstruir os laços quebrados com o Sr. Trump. É importante destacar que, sem o apoio militar do tio Sam, a balança no conflito tende a favor da Rússia, que já tem uma vantagem em termos industriais e de recursos humanos. O impacto dessa decisão ainda é incerto e depende de quanto tempo essa suspensão vai durar e de como as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia se desenrolarão nos próximos meses. Sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia pode sobreviver por algum tempo, principalmente devido ao apoio de outros aliados e sua própria resiliência. No entanto, sem reposição contínua de recursos vitais, será difícil sustentar uma defesa eficaz no longo prazo. A duração de sua capacidade de resistir dependerá de como os outros aliados vão reagir e da dinâmica interna do conflito. Enquanto isso,
as forças armadas russas lançaram ataques com Shaheds contra alvos em Odessa entre os dias 3 e 4 de março. Fontes locais relataram que vários drones foram abatidos pelas forças de defesa aérea ucranianas, mas alguns fizeram contato no solo. Os russos alegaram que subestações elétricas foram danificadas em Odessa. Segundo relatos, ao menos 4 pessoas foram hospitalizadas. Já os ucranianos atacaram em ao menos mais 2 elementos da infraestrutura energética da Rússia entre os dias 3 e 4 de março. Em Rostov, na Rússia, o depósito de Chertkovsky foi alvo dos drones ucranianos. Testemunhas oculares relataram explosões significativas na área, com alvos sendo atingidos por drones. Este é o segundo ataque registrado na mesma região em 2025. Segundo o governador interino de Rostov, o incêndio foi rapidamente controlado pelas equipes de emergência e o pessoal da instalação foi evacuado. Felizmente, não houve vítimas durante a ocorrência. Conforme relatos dos russos, ao menos 18 drones ucranianos foram abatidos sobre a Rússia durante a noite de 3 para 4 de março. Segundo a defesa russa, ao menos 10 drones foram abatidos na região de Rostov, 3 na região de Voronezh, 1 em cada uma das regiões de Kursk, Belgorod e Astrakhan, e mais 2 sobre o território da região de Samara. A refinaria de petróleo em Syzran teria sido atacada por drones novamente, entretanto, as imagens careciam de confirmação ao final desta edição.